Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando o Senhor, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, bem-aventurados que nele depositam confiança, assim como castigados são aqueles que rejeitam aquele que levou o castigo sobre si, nele nós somos benditos, ele nos livrou da maldição. Mas aqueles que são malditos, o Senhor é aquele que conhece a intenção dos seus corações. Eles não serão convertidos, uma vez que na verdade já foram convertidos uma vez e retrocederam. Na verdade, os tempos são aonde eles são amarrados, aonde por estar rejeitando a luz e mergulhados em trevas, recebem a sua recompensa, aonde a terra é como uma mandíbula que os engole por conta da rebeldia. São tempos de dias maus, são tempos aonde o Senhor está os vomitando, são tempos aonde eles perecerão. Todos os que seguem na impiedade, todos os maldosos, mentirosos, arrogantes, segundo a sua altivez, que antecede a sua queda e ruína, perecerão. As suas peles demonstrarão a podridão do seu interior, vindo à fura. São acometidos de toda pestilência por ter acrescentado nesta profecia, assim como tudo aquilo que acrescentardes, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, assim como tudo aquilo que retirardes, aqueles que trocaram a mentira, preferiram a mentira dos homens, a injustiça, do que a verdade de Deus e a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, tem o seu nome riscado no livro da vida, aonde lá sim estarão prestando um culto com o rei de Sodoma, onde haverá só tormenta, choro, ranger de dentes. Lá sim não terão liberdade, como dizem que querem ter liberdade, porque lá só haverá o direito de chorar e ranger os dentes. Vós que rejeitais a verdade, vós que confiais em seus deuses, e o Senhor está a rir de vós, escarnecedores e zombadores, adoradores de toda espécie de podridão, aonde na verdade o Senhor os rejeita. São filhos bastardos de Deus, embora ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, e optou por que ficasse nas trevas, porque seu coração não há subordinação, seu coração é doentio, onde o Senhor mesmo os entrega a sua própria dureza de coração, aonde estão sempre, o interior é toda espécie de cólera, de ira, de toda espécie de ama uma briga. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Estão apartados do Senhor eternamente. E o Senhor está preparando uma nova terra para aqueles que outrora estavam nos acusando, perecerão. Mas aqueles que perseverarem em Cristo Jesus, aqueles que seguem segundo Ele nos ensina, manso e humilde de coração, vão usufruir o melhor dessa terra, até que se chegue aquele grande dia que virá o fim e tudo encerrará, e a alma daqueles rebeldes e teimosos será lançada no fogo eterno, e aqueles que perseveraram
alcançará as regiões celestiais, a nossa jubilosa, a mãe do alto, que haverá de manifestar que é livre. Aqueles que seguiram na segunda escrava são aqueles que seguem dia após dia perecendo, porque o Senhor está os amarrando em feixe, transforma suas festas e solenidades em choro, porque dia após dia não há paz para o mundo, só haverá tragédias, toda espécie de discórdia, toda espécie de pobreza para aqueles que se julgavam prósperos, são colocados à prova. Aqueles que estão embrutecidos irão blasfemar mais ainda, irão arreganhar os seus dentes como os cães ferozes mais ainda contra o Senhor, assim como temos contemplado. Mas para aqueles que até que chegue o ponto de serem ceifados, porque tudo tem um tempo e um propósito, e o Senhor sabe o dia de cada um e a forma dele os apanhar na sua própria arrogância, porque ninguém sabe do seu dia de amanhã e o Senhor os apanha e frustra os seus planos. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Perseveramos, não temos solicitude com esta vida e tampouco amamos o mundo e o que há no mundo. Vivemos com a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, no amor, no mundo agonizante, porque uns creem e os outros debocham. Melhor para os que creem e demonstram pelo bom proceder. Assim nos diz o Senhor.